Olá, está no ar mais um Mais QVCast, o podcast falando sobre liderança fundamentada em princípios cristãos. Eu sou Vinícius Alves e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de aprendizado e crescimento nesse segmento aí da liderança. E estou com o ilustre Daniel Pereira. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bem sim. Maravilha, estamos aí seguindo a nossa jornada, estamos aí no nosso 5º podcast, mandar um abraço aí para nossa audiência, pessoal aí que tem acompanhado o Mais QVCast, Liderança Transformadora. Estamos aí caminhando, né, nosso 5º podcast. Quem não assistiu o 4º, deixo aí o convite. Por favor, nos ajudem, se inscrevam no canal, dá um like aí pra gente, comenta nos comentários aí sobre o que vocês têm aprendido com a gente aqui. Isso nos ajuda a dar energia, nos ajuda a impulsionar para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui com o único objetivo: levar conhecimento, levar experiência para aqueles que estão vindo, para aqueles que estão começando. Você que é um líder, você que é dono de uma empresa, nós temos muitas experiências, né, muito conhecimento adquirido nesses 20, 30 anos aí de trabalho, e a gente quer, né, com todo o amor, com todo o carinho, passar isso para o pessoal, né, Vinícius? Com certeza. Aí não achem que é simples, não, e que é fácil. A gente se dedica aqui para compartilhar o melhor da gente, como o Daniel compartilhou. Quem não assistiu ainda, volta aí para os episódios anteriores. A gente tem passado aqui nessa jornada aprendendo um pouco com a história do Daniel. Inclusive é um convite para você que está assistindo. Enquanto a gente estiver compartilhando sobre a história de vida, o que tem acontecido nos prazos e nos tempos que estão passando, como que a gente extrai dessa nossa vivência, desse nosso histórico, alguma coisa para aplicar. Hoje você pode ser líder, ou pode ser que também está almejando um cargo de liderança, e com certeza você vai poder extrair alguma lição para aplicar já hoje, para aplicar já amanhã, seja dentro do seu lar, como a gente está falando de princípios cristãos, ou na empresa também de outra forma, como Jesus Cristo, um excelente líder, tem nos ensinado, né? Exatamente. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi na pandemia, né, Daniel? Exatamente. Sobre como que a All Services, para o pessoal entender que é uma empresa de pintura e jateamento, você estava levando a empresa nas costas, organizando tudo, sempre do início. Sim. E daí chegou um momento em que algumas coisas precisaram se modificar e mudar. Legal, Vinícius. Vamos só relembrar um pouquinho, né? A gente, no 4º episódio, a gente falou de um momento muito crítico, especial também na minha vida, que foi 2017. Foi um ano que aconteceu várias coisas. A mudança da empresa para a sede que é hoje, na vida pessoal, o nascimento das minhas filhas, né? A Ana Luísa e a Ana Letícia. Foi um momento também difícil, né? Como a gente falou no 4º episódio, um momento de dificuldade ali de saúde, que fez com que a gente tivesse uma mudança de mentalidade. E a gente aprendeu algumas coisas, né? Só para a gente relembrar. Tem lugares que já fica pequeno para você, né? Você cresce bastante, tem lugares que não te cabe mais. A gente falou também sobre a importância do planejamento, a prudência em fazer mudanças, né? Naquela mudança que a gente fez da All Service, de um local pequeno para um local maior, a importância do planejamento. Falamos também sobre sonhos, a importância de acreditar nos nossos sonhos e confiar os nossos sonhos na mão de Deus. Falamos também sobre tudo aquilo que estiver ao seu alcance, faça. Tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça. Não fique esperando de Deus. Faça a sua parte, que com certeza Deus vai fazer a parte dele, né? E falamos sobre o processo, que é necessário suportar o processo, seja o tempo que for, né? Sem murmurar, sem reclamar, porque isso vai, além de alegrar o coração de Deus, vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo determinado, né? E a última coisa que a gente falou foi sobre a dor. A dor, ela faz a gente criar novos caminhos, novas possibilidades. Então, se você estiver passando por um momento de dor, não despreze. Tire conhecimento, tire aprendizado, porque com certeza a dor vai ensinar novos caminhos na nossa trajetória, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dando continuidade aí, 2017, 2018, até chegar aí na pandemia, que foi, né, um momento crítico para a humanidade. E como que a nossa empresa sobreviveu nesse período tão difícil de pandemia, tá? Como a gente falou, então a gente passou por 2017 por esses tempos difíceis, e aí entramos em tempos bons. 2018 foi um ano assim muito bacana, muito legal, a gente cresceu
57% em 2018. Uau, assim como José e as vacas gordas? Exatamente. E olha que interessante, né? E olha que interessante. 2017, quando eu tive aquele momento ali que eu fiquei de cama, e quando eu voltei a trabalhar, eu tive que mudar a minha mentalidade, sair realmente do operacional e começar a trabalhar um pouco mais com a mente. E olha que interessante, quando você começa a sair do operacional e começa a criar lideranças na empresa, você começa a trabalhar com a sua mente no negócio, olha como ele começa a dar resultado. E o resultado está aí, a gente teve um crescimento em 2018 de 57%. Considerável. Então a empresa já deu aquela avançada. E entramos em 2018, a gente pegou o barracão do lado. Nós tínhamos saído de um barracão de 700 metros quadrados, fomos para uma área de 1.200 metros quadrados, e em 2018 a gente pegou o barracão do lado, indo para 2.500 metros quadrados de fábrica. Então 2018 foi um ano assim realmente de muito crescimento da empresa, de muita expansão. 2019 também a gente seguiu aí com um crescimento de 45% em 2019. Então a empresa começou a decolar. Eu comecei em 2019, trouxe RH para a empresa, trouxe líder da qualidade, já tinha líder de produção, já tinha financeiro, já tinha toda uma liderança sendo preparado ali na empresa. Então isso foi me dando mais liberdade, foi me dando mais força para buscar novos serviços, para buscar novos desafios e fazer com que o negócio fosse se consolidando, né, e fosse expandindo. Então, o grande aprendizado que ficou aí desse período de 2017 para 2020 foi realmente a importância da construção da liderança na empresa, porque quando você tem uma liderança, quando você tem pessoas te suportando ali, né, te dando suporte, você faz mais com menos esforço. E essa é a conta da liderança, né? Por isso que eu decidi ensinar liderança e aprender cada vez mais sobre liderança. Porque quando a gente consegue replicar aquilo que a gente faz para mais 10, 15 ou 20 pessoas, a gente começa a ter muito mais resultado, mas com menos esforço, né? Então essa é a matemática da liderança, a importância de aprender liderança e desenvolver a liderança dentro da empresa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa equipe, né? E aí veio 2020. 2020 era um ano de muita expectativa, de muita especulação, governo novo que tinha entrado, as coisas estavam acontecendo, isso estava muito favorável para a indústria. O grande cliente que nós atendíamos em 2020 estava com tudo, projeção de crescimento, projeção de dobrar a produção. E eu lembro que mês de fevereiro ali, a gente já não tinha mais lugar na empresa, mesmo com os 2 barracões, mesmo com toda aquela área, a gente já não tinha mais lugar para guardar peças, já não tinha lugar mais para colocar as peças desse cliente, de tanto serviço que tinha. Mas, março de 2020, veio, né, a pandemia, ela chegou, não chegou de repente, ela veio dando né, notícias, mas chegou um momento que foi anunciado que era uma pandemia, teve restrições, o mundo virou um caos, esse grande cliente que nós tínhamos, no outro dia foi dada uma ordem, veio lá da Inglaterra para não pagar ninguém, então 80% da nossa operação estava na mão desse cliente, 80% do meu conta a receber estava na mão desse cliente, e a ordem que veio era que não era para pagar ninguém enquanto não se achasse uma solução, ninguém sabia o que ia acontecer nas próximas semanas. E ali foi um momento difícil, né, Vinícius? Foi um momento difícil para todo mundo, onde a gente teve que tomar decisões, onde a gente teve que exercer realmente a liderança para fazer a contingência de todo aquele problema, tanto na questão emocional das pessoas, financeira da empresa e na questão também de futuro. O que fazer para que o futuro não fosse comprometido por aquele momento ali que chegou, né? Então a pandemia veio, né? A gente vai tirar várias lições aqui da pandemia, mas com a ajuda de Deus também a gente passou, né? Passamos e estamos aqui
mais forte do que nunca. Então, parabéns, Daniel, porque a gente consegue ver que uma empresa que já tinha passado aí da estatística dos 5 anos de fechamento de empresa, já estava com 8 anos. 8 anos. 2012 para 2020, 8 anos. 8 anos. Então, cresceu 50, depois mais 40, e já tinha a projeção de crescer mais um muito pouco. em 2020. Segurar essa perspectiva, esse desenvolvimento não é para qualquer um. E quando você estava falando a respeito de liderança, né, de que teve que fazer a gestão a respeito disso, me veio à mente duas coisas que muitas vezes acontecem. Uma coisa é você ser líder do pessoal que é da área operacional, que você tem um contato com a pessoa que vai exercer de fato a atividade. Sim. E outra coisa é você ser líder das pessoas que lideram as pessoas que executam. Ser líder de líderes. É um outro patamar, é um outro grau que precisa ser entendido, porque aí você precisa trabalhar de fato na questão inspiracional. Exatamente. E na parte de transmitir para as pessoas que estão no seu lugar o pensamento de dono, a visão do dono do negócio. Então, parabéns por ter feito isso tudo, porque não é fácil, né? E aí, também trazendo aqui o contexto religioso, veio novamente, eu já falei em alguma dos outros capítulos, o que aconteceu com Jetro e Moisés, né? Se não fosse Jetro, Moisés tinha morrido com aquele povo. Pois é. Então, parabéns por esse movimento de crescimento, de expansão, porque tenho certeza que não foi fácil mesmo de ter, passando por todas essas coisas, você ter superado. E para o pessoal que está de casa, inclusive, se você ainda não nos segue, por favor, clica ali em se inscrever. A gente está nas plataformas também de podcasts e de áudio, como Spotify. Por favor, compartilha com o seu líder ou com o seu liderado para também se desenvolver, para também crescer como pessoa, como indivíduo, que agradecemos imensamente. Se tem algum verso, alguma palavra que te tocou, deixa aí nos comentários também, que vai ser bem legal saber. E conta pra gente, quais foram essas lições, então, que você aprendeu, que pode compartilhar com o pessoal que está em casa. Legal. Olha, pandemia, tudo aquilo que a gente viveu, são tempos difíceis. E liderança... Acho que é fácil liderar em tempos bons, né? Quando tá tudo bem, resultado aparecendo, crescimento acontecendo, é fácil liderar. Mas em tempos difíceis é que realmente a liderança vai ser testada, né? Que a liderança realmente vai ser avaliada. Porque em tempos difíceis, eu acho que o controle emocional, a questão de você suportar aquela pressão, a questão de lidar também com a empatia, de entender o que o outro está passando. Se o líder não estiver preparado para isso, ele se perde. Como eu tenho certeza que muitos se perderam e perderam as suas empresas, muitas empresas acabaram nesse período, né? Graças a Deus nós fomos uma das empresas que saímos muito mais fortalecidos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós saímos muito mais fortalecidos da pandemia, porque Deus nos abençoou, nos dando a capacidade para liderar aquelas pessoas, para liderar aquele momento, para suportar aquele momento de uma forma realmente inspirada por Deus, para que a gente não se perdesse naquela influência externa que estava sobre nós, né? E eu tenho uma coisa que eu acho assim, que em tempos difíceis, primeira coisa, o líder ele tem que ter uma visão. O líder tem que ser visionário, porque você tem que ter a visão, você tem que ler o que está acontecendo no ambiente, você tem que ler tendência, você tem que tentar enxergar lá no futuro. Como é que você enxergar aquele momento ali de pandemia? Mas você tinha que tentar enxergar alguma coisa. Você tem que ter uma comunicação muito clara, você tem que se comunicar muito bem com as pessoas e tem que ter empatia. Se você não tiver empatia, se a gente não tivesse empatia naquele momento ali, a gente não conseguiria atingir os colaboradores, né? Então, quando a gente recebeu a notícia da pandemia, quando veio realmente, decretou ali que nós estávamos vivendo uma pandemia, veio os protocolos, né, as empresas parando e tal, eu lembro, Vinícius, que a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que veio na minha mente foi dar estabilidade emocional para as pessoas. Como assim dar estabilidade emocional? Eu cheguei na segunda-feira na empresa, reuni todo mundo no pátio da empresa, nós reunimos ali no pátio, e ali a gente teve uma conversa muito franca, muito humana com as pessoas que estavam ali. E eu lembro que eu passei para os meus colaboradores justamente isso. Falei, olha, eu sei que as notícias não são boas,
a influência externa ela vai vir, né? Vai nos afetar. Eu sei que a gente está com medo, a gente não sabe o que vai acontecer, medo de morrer, medo de sair na rua, medo do desconhecido. Eu falei, ó, mas o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer nesse momento? O que eu posso fazer por vocês nesse momento? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, financeiramente a empresa está bem estabilizada. Então, primeira coisa, não vai ser dispensado ninguém e não vai faltar salário para ninguém. Então, essa segurança eu quero transmitir para vocês, que vocês podem ficar tranquilos que não vai faltar o dinheiro, o salário de todo mundo vai ser depositado, independente se vamos trabalhar ou não. E a minha outra proposta foi justamente essa. Falei, gente, se a gente tiver essa oportunidade de continuar trabalhando, vamos continuar trabalhando. Usar máscara, para nós, já faz parte do nosso protocolo. A gente usa máscara todos os dias. Então, para nós, não vai ser nenhuma dificuldade. A gente vai separar os turnos de almoço, a gente vai evitar de trabalhar junto, mas vamos trabalhar, porque eu acho que trabalhando a gente ocupa a nossa mente e a gente consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila. Então, a primeira coisa que eu deixo para quem está nos ouvindo ou nos assistindo sobre liderança em tempos difíceis é isso. Né? Esteja próximo, tenha empatia, tenha uma comunicação clara e traga a estabilidade emocional. Porque se o líder estiver mais desesperado do que o pessoal, tá todo mundo perdido. Então, não que você não esteja desesperado também, mas você precisa fazer essa gestão, né? Isso é inteligência emocional. Você administrar isso, você criar, né, uma forma de comunicar esse pessoal que você está tranquilo naquele momento ali. É como Jesus que estava lá no barco diante da tempestade, estava dormindo de boa. Mas por quê? Ele sabia que quando ele se levantasse, ele poderia resolver aquilo ali numa simples palavras. Então, o líder precisa ter essa confiança. Outra questão que foi importante para nós, Vinícius, em relação à pandemia, eu acho que foi a coragem, cara. Eu sempre falo bastante de coragem, né? Porque o líder precisa ter coragem. E a coragem ali foi de fazer algo que ninguém fez. Nós estávamos com o cliente que tinha 80% do nosso negócio não nos pagando, mas nós estávamos lotados de serviço desse cliente. E a gente tomou uma decisão. Falou, cara, não vamos ficar fazendo o quê aqui? Parado, sem fazer nada? Não, falou, vamos pintar essas peças aí. Temos tinta? Tem. Tem gente? Tem. Vamos receber? Não sabemos. Em algum momento eles vão precisar dessas peças. Então vamos pintar. Baixamos a nossa cabeça aí e fomos trabalhar. Ato de coragem, visão de futuro e começamos a trabalhar. Então eu acho que essa questão de ter coragem também, eu acho que fez uma baita diferença para nós em relação à pandemia. Se me permite trazer o contexto falar, do que a gente está falando e não posso deixar de abordar isso, né? Não sei se você se recorda quando teve aquela ocasião em que, se eu não me engano, foi Josué, atravessando o Rio Jordão. Sim. E aí tinham que chegar com a Arca da Aliança para atravessar, e tinha lá o pessoal carregando a arca, e todo mundo tinha que atravessar antes do rio abrir. Exatamente. Tinha que colocar o pé primeiro, né? Imagina só o primeiro lá da fila. Talvez estava com água no pescoço até o último colocar o pé. Exatamente. Mas pela confiança que todos eles tinham em Deus, no Senhor, eles conseguiram e o milagre se operou. Exatamente. E o que você está descrevendo é exatamente isso, né? De ter a coragem, de ter a fé, que as coisas sairiam conforme o programado, conforme o específico, inclusive tendo essa organização financeira para chegar com a autoridade e falar, tá tudo bem e vai dar tudo certo, vocês não precisam temer. Que legal, parabéns. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui sobre como a gente atravessou essa pandemia é justamente sobre isso. A gente falou no primeiro episódio a importância de construirmos a nossa casa na rocha. E olha para você ver que interessante. Agora fez toda a diferença para nós na pandemia essa questão de ter construído a empresa sobre a rocha. Porque o lobo mau bateu na nossa porta. A tempestade chegou para todo mundo. E quem que sobreviveu? E quem que ficou vivo? Quem tinha construído a casa na rocha.
porque nós estávamos tão bem financeiramente que mesmo esse grande cliente que tinha 80% do nosso negócio não nos pagando, nós ainda tínhamos dinheiro para seguir em frente. E isso nos trouxe uma tranquilidade, nos trouxe uma paz para que a gente baixasse a nossa cabeça e trabalhasse. Porque eu acho que imagine você na sua casa, com seus filhos, não podendo sair e sem dinheiro. E sem saber o que ia acontecer nos próximos meses, porque todas as empresas estavam paradas. Então, provavelmente ia faltar comida, ia faltar água, ia faltar álcool em gel, ia faltar combustível, as indústrias estavam todas paradas, as coisas iam subir. Você imagina como é que ficou a cabeça das pessoas que estavam sem dinheiro naquele momento. Então, essa tranquilidade nós tivemos, porque a nossa empresa estava construída sobre a rocha, né? E isso foi crucial, foi importantíssimo para a gente atravessar esse momento. Então fica aí novamente, né, o conselho, né, se for construir alguma coisa, construa na rocha, dá mais trabalho, demora mais, tem mais sacrifício, mas a hora que chega a tempestade, como chegou a pandemia, faz uma diferença enorme para você poder passar esse momento aí, tá? Excelente, excelente. Outra coisa que acho que fez muita importância para a gente nesse momento também, Vinícius, mas eu fui aprender isso depois eu li isso num livro e eu vi que a gente fez aquilo ali intuitivamente, né? Focar naquilo que a gente tem controle. Né? O Stephen Covey ele fala sobre isso, né? Focar naquilo que a gente tem controle. E essa é uma coisa que eu tenho já assim natural na minha vida. Eu tento não me preocupar muito com o que está lá fora. E a pandemia, eu acho que ela separou muito quem agiu dessa forma, porque quem ficava assistindo o documentário, assistindo a televisão, olhando as notícias, essas pessoas morriam, antes de morrer fisicamente já estavam mortas emocionalmente, né? E eu saí da minha casa aqui que eu morava aqui na cidade, fui morar numa chácara, me isolei socialmente, mas continuamos trabalhando e pensando somente naquilo que nós tínhamos controle. O que nós tínhamos controle naquele momento? Trabalhar, nós tínhamos controle? Tínhamos. Usar máscara estava sob o nosso controle? Estava. Lavar as mãos bem lavadas estava sob o nosso controle? Ok, vamos lavar. Criar 3 turnos para dividir o pessoal na hora do almoço, para ir 3, 4 pessoas só almoçar, estava sob o nosso controle? Estava. Então a gente foi fazendo aquilo que estava no nosso controle. O resto não tinha como se preocupar, tinha que deixar acontecer naturalmente. Então, eu acho que em tempos difíceis, em tempos de crises, é importante isso também. A gente pensar só naquilo que a gente tem controle e agir naquilo que a gente tem controle. Aquilo que a gente não tem controle, deixa acontecer, né? Aquilo está na mão de Deus. E outra coisa importante para você passar uma crise, passar um momento difícil, eu acho que é a inteligência emocional, né? Faz muita diferença. Você está emocionalmente bem. Provérbios 4, versos 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E aqui Salomão está falando sobre a sede das nossas emoções. E ele está falando sobre cuidar, sobre proteger. Mas isso tem que ser uma prioridade. Então, o fato da gente também ser espiritual, da gente estar na igreja, da gente estar realmente com coisas boas na nossa cabeça, estar com as nossas emoções bem cuidadas, fez toda a diferença também para poder suportar o tempo de pandemia, né? Porque as nossas emoções estavam blindadas, estavam guardadas, estavam protegidas, e isso fez com que a gente passasse aquele momento ali, não só ajudando as pessoas, mas aconselhando as pessoas, né? Dando estabilidade emocional para aquelas pessoas que estavam do nosso lado. E a última coisa que eu deixo de lição da pandemia, eu acho que é a fé. É a fé. E saber que Deus está cuidando de nós, cara. E isso resume a fé, né? É a prova das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Eu tinha certeza no meu coração que aquele momento ia passar e que coisas boas viriam depois da pandemia. Olha só quantas lições. Se você se lembrou de como foi para você durante esse período de pandemia, compartilha aí com a gente como foi
esse período, porque não foi fácil para ninguém, não foi fácil para ninguém. E falando a respeito disso, me vem dois princípios que tem tudo a ver com o que você está falando, que a gente como líder acaba desenvolvendo, que é a questão de mentalidade, mindset. E naquele livro, Mindset, fala exatamente sobre isso. Será que a minha mentalidade é uma mentalidade fixa? É aquela que acredita que eu sou controlado pelos fatores externos e que eu não posso modificar a minha forma de aprendizado e desenvolvimento? Ou eu tenho um mindset, uma mentalidade expansiva de crescimento, de aprendizado, uma neuroplasticidade cognitiva para aprender as coisas de forma diferentes. E a gente, como líder, tem o tempo todo que aprender coisa nova. Você nunca tinha na sua vida lidado com a pandemia. Não tinha um manual sobre como ser um líder durante a pandemia. Tem que ser intuitivo, né? Tem que ser... Eu acho que são as experiências que a gente vai adquirindo, né? Por isso que eu acho que o que a gente viveu lá atrás veio preparando a gente para poder suportar esse momento. Senão você não suporta, né? Muitos não suportaram. É verdade, é verdade. Então, são vários aprendizados que a gente pode ter nesse desenvolvimento. E o que aconteceu com a All Services depois? Como que ela se tornou a referência, não se tornou depois desse período turbulento e conturbado? Olha que legal, Vinícius. 2021, depois que já tinha passado... Em 2021 a gente teve ainda um momento muito forte de pandemia. E vou fazer uma pergunta para você. Pergunte. Você que veio do sítio, quem morou no sítio, vou fazer uma pergunta. Para que serve a geada? Pra que serve? É que eu já sei, acho que a resposta disso. Você já me perguntou uma vez. Pra que serve a geada? Acho que tem alguns propósitos, mas eu vou deixar você responder essa daí. Então, pra quem não sabe pra que serve uma geada, as pessoas acham que é só pra congelar, pra estragar, né? Trazer prejuízo pro agricultor. Mas, na verdade, a geada, ela tem um benefício que muitas pessoas não conseguem enxergar. A geada... ela tem um benefício de matar todas as pragas da terra. Então, uma plantação plantada depois de uma geada, ou aquela plantação que sobrevive à geada, ela vem muito mais forte depois. E quando eu ouvi isso, e eu lembrei quando eu trabalhava com meu pai, trabalhava com meu tio, nas lavouras, nas plantações, e isso é verdade. E quem é agricultor, está assistindo a gente, está ouvindo a gente aí, pode confirmar isso. Depois de uma geada, a terra ela fica com menos pragas, então ela produz muito mais. Então, é necessário que tenha a geada, que tenha, né, um momento de crise para que a terra se renove e produza mais. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu acho que a pandemia ela veio, algumas empresas, algumas pequenas empresas, outras empresas, muitas empresas não suportaram esse momento de crise por não estar às vezes preparado igual nós estávamos preparados, e isso fez com que abrisse novas oportunidades. Sem concorrentes, praticamente. E você sabe qual foi o nosso crescimento em 2021? Não, o histórico estava 50 e 40. Em 2021, nosso crescimento foi 104%. Caramba, mais que dobrou. Então, a nossa empresa de 2020... Em 2020, nós crescemos 27%. Na pandemia. Porque no finalzinho depois decolou, né? Sem vender máscara. Sem vender máscara, sem vender álcool em gel, vendendo jateamento e pintura. Mas em 2021 a gente cresceu 105%. A nossa empresa dobrou de tamanho, né? E em 2022, vou pegar os dados aqui, ó. 2022, nós crescemos 37%. Então, um crescimento dos últimos 10 anos, praticamente. Exatamente. Então, assim, a nossa empresa de 2021... para frente, ela foi para um outro patamar. E é interessante que 2021 para 2022, quando entrou 2022, eu estava esgotado. Eu estava totalmente esgotado. Porque ela cresceu tanto em 2021 e aí virou um caos. Porque isso é natural, a empresa ela cresce, ela vira um caos. Você resolve o caos, ela cresce novamente, vira outro caos e assim vai, a vida não para, né? É assim que a gente vai crescendo. E em 2022, quando começou 2022, ali comecinho de 2022, cara, eu já estava exausto, eu estava assim, por mais que eu já tivesse liderança na empresa, mas estava tendo assim um ciclo de troca de líderes na empresa e isso estava me levando a questionar alguns princípios e alguns valores meus de trabalho, essa questão de trabalhar a questão cristã, os princípios, os valores cristãos dentro da empresa, isso estava começando a me perturbar.
eu entendia que aquilo estava atrapalhando a minha empresa, não estava fazendo com que eu pudesse desenvolver a liderança da forma como eu gostaria de liderar. E aquilo estava me matando, realmente estava me matando. Eu estava tendo problema no meu casamento, estava tendo problema em casa, trabalhando sábado, domingo, trabalhando direto. Então estava uma loucura a minha vida em 2022. E eu estava assim realmente desejando mudar totalmente a forma de trabalhar, querendo ser uma empresa normal. Querendo ser uma empresa normal, já estava meio desanimado. Até que um domingo eu fui para a igreja, e um domingo de manhã, e foi quando Deus ele trouxe uma palavra, e essa palavra ela me deu uma nova visão de como eu deveria trabalhar a empresa. E a palavra que veio para mim naquela manhã foi sobre Lucas, capítulo 5, do 3 ao 5, que Deus fala sobre a pesca maravilhosa. Daí quando o pastor começou a pregar aquela palavra ela começou a falar comigo, porque o pastor começou a ilustrar dizendo que Jesus subiu no barco, chegou na praia, começou a pregar, tinha 1, 2, 3 pessoas, de repente começou a aparecer uma multidão, ele perguntou de quem era aquele barco que estava ali parado, né? Emprestou aquele barco, sentou no barco, fez a sua pregação, e quando ele terminou a pregação, ele chamou o dono do barco e foi lá no meio do mar e pediu para o dono do barco jogar a rede, né? Ele questionou Jesus ali, mas recebeu a palavra, jogou a rede, e aí teve uma pescaria maravilhosa, que teve que chamar um outro barco para poder ajudar a carregar os peixes. E essa palavra ela falou tremendamente comigo. Ela pulsou muito no meu coração naquela manhã, eu tremia porque eu estava buscando uma resposta de Deus por aquilo que estava acontecendo. E foi aquilo que Deus me falou naquela manhã. Falou, ó, a sua empresa é este barco de Pedro. Enquanto você estiver emprestando ela para que a minha palavra, para que o meu reino seja divulgado, de uma certeza você pode ter, não vai faltar peixe. Mas vai vir tanto peixe que você vai ter que arrumar um outro barco para carregar os peixes. Né? Aquela palavra ali que eu recebi naquela manhã, ela me fez entender que eu deveria continuar, não só continuar com o que eu já estava fazendo, mas que eu deveria ainda fazer muito mais do que eu estava fazendo e não deveria desistir do propósito que eu tinha de transformar o Service numa empresa que dá esse espaço para que a palavra de Deus seja ministrada, para que as pessoas tenham essas oportunidades de ter contato com o mundo espiritual. E a gente começou a fazer isso, Vinícius, de uma forma daí muito, muito profunda, cara, muito profunda. Eu trouxe vários programas para a empresa, a gente trouxe funcionário do mês, a gente trouxe a questão da meta, quando atinge a meta, o faturamento mensal, tudo que fatura depois a gente dá 10% para os colaboradores. A gente trouxe a questão da escola de líderes, do Cumbuca, a gente trouxe a questão, né, do Compartilhe Day, o Dia do Bem-Estar, onde o pastor vai lá uma vez por semana e fica à disposição das pessoas. E tudo isso foi sendo implantado na cultura da nossa empresa, foi sendo implantada, e realmente 2022, também 2023, a gente não vencia limpar os peixes, não vencia carregar os peixes. Foi aí que a gente abriu uma outra empresa, que foi a Davetec na época, né? A gente abriu a Davetec e em 2023 as duas empresas estavam, né, totalmente lotadas de serviço, carregadas de serviço, porque a gente se aprofundou nessa visão, porque a gente transformou realmente a All Services no barco de Pedro e tem levado, né, o reino tem levado a palavra de Deus não só para as pessoas que trabalham na empresa, mas os clientes sentem isso, os fornecedores sentem isso, as pessoas que entram na nossa empresa. Já ouvi assim clientes entrarem na empresa e lá no auditório onde a gente faz as palestras, onde a gente faz as reuniões, as pessoas falam assim para mim, cara, não sei o que é, mas tem algo diferente aqui, cara. A gente sente algo diferente aqui, né? Eles não sabem o que é, a gente sabe o que é, né? Então isso é muito bacana. Isso fez com que 2022, 2023, 2024 fosse assim anos abençoados, anos maravilhosos
que a nossa cultura cresceu bastante. E depois de 2022, depois desse momento, eu consegui estabilizar a liderança da empresa, consegui, né, criar uma liderança muito forte na empresa. Em 2023, eu tive o privilégio de ter 2 férias no ano. Uau! Fui até para João Pessoa, né, lá visitar o Luiz em 2023. Aquele Luiz lá, olha que legal, né? E tudo isso porque foi, né, sendo trabalhado, construindo essa liderança na empresa. Então, olha a importância da liderança, olha a importância de assumir essa responsabilidade, de treinar, de constituir uma liderança dentro da empresa. E foi justamente em 2023 que nasceu a Escola de Líderes. O Líderes Mais QV nasceu em 2023 com esse objetivo, com essa responsabilidade. Falei, cara, vamos assumir essa responsabilidade de educar as pessoas, de desenvolver lideranças, porque a nossa empresa ela só vai ter um diferencial se a gente produzir líderes, porque a gente não consegue trazer líderes formados. O mercado não forma líderes. Nenhuma empresa, a não ser as grandes corporações, mas as pequenas e médias empresas, elas não assumem essa responsabilidade de formar líderes. Então as pessoas, elas vêm para trabalhar com a gente sabendo o técnico, sabendo fazer o serviço técnico, mas a liderança realmente, a questão de cuidar das pessoas, a questão de educar outras pessoas, isso está em falta no mercado e a gente assumiu essa responsabilidade. Então, olha que interessante, 2023, 2024 foram anos assim de grande expansão da empresa e expansão também da nossa cultura. Nossa, que aprendizado, que legal, hein? Dá para ver, né? Aquilo que Deus determina que aconteça, acontece, cresce, multiplica. Obrigado por compartilhar isso de forma tão especial pra gente, que é a sua história, a sua vivência, Exatamente. São coisas que você viveu. E enquanto você falava, me lembrou muito isso, né? Do perfil e do objetivo e do porquê que o líder faz o que ele faz. A gente estava conversando sobre música há um tempo atrás, tal, e também em outros capítulos, e você como maestro estava identificando onde que precisava ser refinado, onde que estava precisando melhorar, onde que precisava expandir, entendendo a posição de cada um dos instrumentos, e de fato, não sou dono da All Services, mas eu vou fazer um convite aqui pro pessoal, quem quiser ir lá para conhecer. Tá aí o convite, né? Tudo que a gente fala aqui é real. É real. Deixa aí nos comentários, depois o Pedro dá uma filtrada pra gente aí, quem tem interesse em fazer uma visita lá, porque é muito interessante sentir e visualizar isso a respeito de organização, a respeito de processos, a respeito de limpeza e também na questão espiritual, que a gente consegue ver e sentir em cada um dos colaboradores esse mesmo propósito, que é justamente o que o líder faz, né? Essa frase para mim faz muito sentido, né? Liderança é a capacidade de fazer com que os liderados façam o que o líder gostaria que fizesse de maneira intencional. E se as pessoas não estão fazendo ainda o que é devido e o que é necessário, significa que você não as liderou. Então legal. É muito interessante. E referência, então, em 2 empresas que não eram nem concorrentes, a mesma empresa era você o dono. Isso. Sorocaba expandindo, como que essas coisas aconteceram assim, se puder compartilhar com a gente. Legal. Olha que interessante, né? Só para a gente finalizar esse período aí de 2021, 22, 23, 24, para a gente falar um pouquinho de 2025. 2022 foi um ano que a gente trabalhou muito essa questão da cultura. Eu comecei a aprender um pouco mais sobre a cultura e vi a importância de você criar na empresa uma cultura intencional. Porque toda empresa tem uma cultura. Ou ela tem uma cultura natural, ou ela tem uma cultura intencional. O que é cultura? Cultura é o jeito que as coisas funcionam por aqui. Na sua casa tem uma cultura. Na minha casa tem uma cultura. Na casa de todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo, tem uma cultura. É o jeito que as coisas funcionam ali, né? E essa cultura, muitas vezes, ela é natural. É uma cultura natural. Vai acontecendo, Você trouxe manias, você trouxe coisas do seu pai, da sua mãe, juntou com a sua esposa, com alguém ali, e aquilo ali foi criando, né, uma forma de vocês viverem, umas regras que vocês vivem naquela casa. E na empresa é a mesma coisa.
Se a gente não tem uma cultura intencional, nós vamos ter uma cultura natural. E essa cultura natural, ela é perigosa, porque as pessoas que vêm entrando na sua empresa, elas vão trazendo manias, elas vão trazendo, né, formas de viver. E se você não tem uma cultura intencional, e essa cultura tem que ser escrita, visão, missão e valores, a questão de como as coisas funcionam por ali, a empresa vai se perdendo. A empresa vai se perdendo. Então, eu assumi essa responsabilidade em 2022 de criar uma cultura intencional, escrevemos essa cultura e começamos a criar rituais para que essa cultura pudesse ser vivida no nosso dia a dia, né? Então, todos aqueles colaboradores, os primeiros que estavam ali, teve muita dificuldade de aceitação. Muitos saíram da empresa, acabaram não ficando na empresa, porque a cultura ela faz isso, ela separa, vamos dizer, separa os bodes das ovelhas, né? Sim, o joio do trigo, é isso mesmo. Então a cultura separou, né? E aí ficaram as pessoas boas, e essas pessoas boas que ficaram, as novas que foram vindo, foram sendo educadas dentro dessa cultura. E hoje nós temos uma empresa com uma cultura muito forte, uma cultura bem formada, uma cultura que é reconhecida na cidade de Sorocaba, né, que é estudada por algumas empresas para entender como é que funciona isso. Então, olha a importância da criação da cultura. A gente também implantou a ISO, né, somos, né, a All Services, jateamento e pintura, é uma das únicas empresas de Sorocaba hoje no ramo de jateamento e pintura líquida, homologada pela ISO 9001, né? Então, isso aconteceu em 2022, né? Estamos já há 4 anos aí uma empresa certificada. Então, a ISO também trouxe um padrão de qualidade para nós, que fez com que a gente mudasse a nossa mentalidade, a nossa forma de trabalhar. Então, tudo isso aconteceu aí até 2024, mas nem tudo é flores, né? E as flores têm espinhos muitas vezes. Seria lindo a gente terminar aqui a nossa história, né? Porque nós estamos em 2026, falando que em 2025 nós crescemos 200%, ficamos bilionário. E agora é só curtir. Deu tudo certo e estamos aí. 2026 também está tudo certo, estamos aí crescendo já mais de 100%. Gostaríamos muito de trazer esse contexto, né? Mas a vida não é assim, né? A vida ela é feita de altos e baixos, né? E o fato é que 2025, o ano passado, foi um ano também muito difícil para nós, Vinícius. Foi um ano de muito aprendizado e foi um ano em que a gente retraiu mais de 40%. Então, olha que interessante, em 2021 a gente cresceu 105%, né? Crescemos depois 47%, depois crescemos 20%, 25%, 30%. E aí nós chegamos em 2025, retraiu 40% da empresa. A outra empresa que nós tínhamos, que era da VTEC, tivemos que fechar. Perdemos aquele grande cliente que sempre nos sustentou, caiu a demanda de serviço deles, teve uma mudança radical na empresa, e isso fez com que a gente perdesse volume de negócio. O mercado também deu uma boa retraída nos outros tipos de clientes, e isso fez com que a gente passasse um ano difícil, né? Então, olha que situação em 2025. Nós perdemos faturamento, perdemos pessoas que nós tínhamos desenvolvidas, praticamente metade da nossa liderança perdeu, porque muitas pessoas elas ficam com você, e eu não culpo as pessoas, né? Muitas pessoas ficam com você porque elas têm uma expectativa, elas têm um sonho, elas vê, né, uma possibilidade delas crescer na empresa. E se a empresa está crescendo, então elas enxergam essa possibilidade. E quando as pessoas começam a enxergar que o barco está afundando, muitos começam a pular desse barco, muitos começam a seguir o seu caminho, né? Então, ali também foi bom porque separou, né, realmente as pessoas que são leais à empresa. Então, acho que a lealdade fez com que muitas pessoas ficassem, mas muitas pessoas também saíram. Então, grandes lideranças, grandes líderes que nós tínhamos formados aí em 2022, 2023, 2024, a gente perdeu essa liderança. Até junho de 2025 foi um ano assim que foi só de prejuízo. Tivemos que fechar a outra empresa.
né? Meu carro pegou fogo, né? Não sei se você lembra, né? Mês de maio, sim. eu tinha uma Fiat Toro, né? Pegou fogo, tava sem seguro o meu carro, perdi o meu carro. Então, assim, foi um ano de muitas percas financeiras mesmo. Foi um ano que Deus provou eu nas percas financeiras. E é interessante que desde que eu tinha aberto a minha empresa, eu nunca tinha perdido. Eu não sabia o que era perder. Porque eu comecei do nada, comecei do zero. Fui crescendo, todos os anos crescendo, até mesmo no ano de pandemia crescendo. Mas o ano passado foi um ano que eu perdi muito, né? E aí eu acho que a gente também, né, teve a cabeça no lugar, a importância, mais uma vez, da casa estar sobre a rocha, porque a gente tinha condições financeiras de passar aquele momento e aprendemos muitas lições também nessa passagem, nessas percas aí de 2025. Uau, muito bom. Olha só, os líderes também passam por crises. E não é por não passar por crise que se esquece do que aconteceu, dos aprendizados. E compartilha. Se você ainda não curtiu, clica no botão de joinha, compartilha com alguém também um conteúdo que você está aprendendo aqui, assimilando. E também numa história que talvez você teve dificuldade e por causa da rocha, por causa dos valores, por causa da cultura, você conseguiu suportar, que você conseguiu passar por essas dificuldades. E não é fácil. Inclusive, as coisas que a gente está compartilhando são experiências de vida, Exatamente. mas não são só coisas da nossa cabeça. Vamos ali fazer um podcast. Não. A gente tem base, a gente tem estudos, a gente tem a Bíblia como uma das referências principais em relação a isso. Inclusive, muitos estudiosos que têm nos ajudado, nos aconselhado como nossos mentores, mesmo que não vivos, mas por meio das suas palavras póstumas. Então, muito obrigado por compartilhar, que nem sempre os momentos são fáceis. Exatamente, né? Vinícius. E para essa parte final que você gostaria de compartilhar, tem algum princípio, mesmo da parte de dificuldade, que você extrai para compartilhar conosco? Sim, eu queria deixar uma questão, né, sobre o ano passado, mostrar que as circunstâncias, ela não pode mudar o nosso caráter. Eu sempre falo assim para as pessoas em termos de caráter, né, em termos de circunstâncias. Você é honesto? Você é honesto, Vinícius? Eu sou honesto. Eu sou honesto. E se você tiver uma circunstância onde você não tem o que comer, seu filho está passando fome na sua casa e você tem uma oportunidade de roubar um saco de arroz, entra o caráter, né? O que você faria? Continuaria deixando seu filho com fome ou roubaria o saco de arroz? É para dar resposta? Ia ligar pro Daniel. O Daniel tem um saco de arroz? E isso é sobre caráter, né? Não precisa responder, né? É só um questionamento, acho que é pra gente refletir, né? Porque quando a gente fala de caráter, a gente tem que entender que as circunstâncias não podem mudar o nosso caráter. E o ano passado, novamente, me veio essas questões novamente. Cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que toda essa cultura, toda essa forma de trabalhar tá dando certo? E eu comecei a questionar, mas eu não abandonei. Aquela circunstância, eu olhei muito para minha essência e eu permaneci firme. A gente continuou fazendo o que estava fazendo, né? E aqueles que ficaram comigo, aquelas pessoas que ficaram comigo, e foi muito importante esse momento também, porque a gente trouxe para perto de nós aquela liderança que ficou e a gente se uniu ali num propósito. E qual que era o nosso propósito? É colocar a empresa nos trilhos novamente. Então fizemos todos os cortes, todos os ajustes, tudo que tinha que ser feito, por mais que era dolorido, pessoas que na empresa assumiram 3, 4 funções, eu tive que assumir muitas funções, teve que abrir mão de projetos que eu já tinha iniciado. Então a gente teve ali um momento de sacrifício para que a gente pudesse colocar a empresa no trilho novamente. Mas veio os questionamentos, como teve lá em 2022. Pô, será que
né? Será que se fosse para um outro caminho, será que se a gente tivesse uma empresa normal, uma empresa que tivesse focada no lucro, focada no resultado do negócio, será que a gente não estaria mais à frente? Às vezes a gente olhando o nosso concorrente crescendo, a gente olhando outras empresas crescendo, então aquilo também me trouxe bastante questionamento. Mas a lição que ficou foi essa. A circunstância não mudou a minha essência. A circunstância não mudou o meu caráter. Por mais que eu estava ali perdendo dinheiro, e quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de mais de 1 milhão. Não é dinheiro 10, 15 mil reais, a gente estava perdendo mais de 1 milhão. E você não mudar o seu caráter, você não mudar a forma de fazer as coisas. Então, a lição que fica é essa. Não deixe que a circunstância mude o seu caráter. Permaneça firme na sua essência, porque é a provação, né? É ali que você vai ser provado. E olha que interessante, não sei se você já leu o Salmo 73. Sim. Já leu? Já. É. Não lembro 100%, mas Sim. já tive a oportunidade. Mas o Salmo 73, ele traz um pouquinho disso para nós. Porque ele traz a história de Asaf. E Asaf, para quem não sabe, ele foi um grande músico da era de Davi. E depois ele foi um músico na era de Salomão também. E Asaf foi o cara que compôs a canção na inauguração do grande templo. Então, esse cara não foi... Era uma pessoa importante. Não era uma pessoinha, era uma pessoa muito importante, tanto na era de Davi quanto na era de Salomão. Só que quando Asaf escreve o Salmo 73, ele fala justamente sobre isso. Ele começa a olhar as pessoas normais, os ímpios, aqueles que não estavam compromissados com Deus, ele fala, pô, mas o cara lá tá fazendo churrasco toda sexta-feira, a empresa do cara tá prosperando, o cara não tem compartilhidei, não tem momento de oração na empresa dele, mas a empresa dele tá prosperando, e ele começou a olhar para as pessoas de fora, e ele fala que ele quase escorregou, quase que ele se perdeu nesse momento aí, até que ele voltou, olhou para Deus, olhou para cima e Deus mostrou quem ele era e quem era o ímpio. Né? E Deus mostrou para ele, falou, ó, tudo bem, o ímpio pode ter tudo isso aqui, mas num piscar de olhos eles se perdem. Você não, você tem as minhas mãos que te seguram na hora da tempestade. Enquanto você estiver vivo nessa terra, o meu espírito vai te guiar. E depois de tudo, você ainda vai ser recebido com festa aqui no céu. Então, olha para o que você tem, né? E aí Deus mostra para Asaf a importância da essência, da fé, do compromisso dele com as coisas de Deus. E foi justamente esse aprendizado que eu trouxe para mim. Falei, cara, não vou ficar olhando para ninguém, não. Vou olhar, evitar a comparação, evitar se comparar com outro empresário, se comparar com outras pessoas. Olhar para a minha essência, olhar para o meu propósito, aquilo que Deus tinha para mim, e falei, vamos continuar a jornada. E aí a gente começou a trabalhar, começamos a trabalhar. Na metade do ano a gente conseguiu dar uma virada de chave, colocamos a empresa nos trilhos novamente, a empresa voltou a dar lucro, voltou a crescer novamente, e a gente conseguiu passar mais uma vez aí por essa tempestade, por esse tempo difícil, né, que foi 2025 para nós. Excelente. Olha só. Uau! Quantos aprendizados hoje, Bastante, né? As né? coisas vão fluindo e aqui estamos nós, o tempo foi passando e é muito interessante que mesmo em meio à adversidade a gente pode aprender. E essa palavra caráter, né? Tem origem grega, fala sobre marca. Qual é a marca que você possui? Exatamente. Qual é a marca que você está deixando nas outras pessoas? Tem a ver sobre esse caráter que você possui. E eu tenho certeza absoluta que todos os colaboradores que passaram na empresa All Services ou na Davitec vão lembrar do Daniel de alguma forma positiva, de algum aprendizado que eles acabaram absorvendo de você. Parabéns. Legal. E obrigado por compartilhar com o pessoal de casa também. E olha que interessante, Vinícius. Eu, olhando, né, para todo esse cenário, eu vejo assim que eu perdi muita coisa em 2025. Perdi pessoas, perdi dinheiro, perdi mercado, mas uma coisa ficou muito clara para nós, né? A importância e a fortaleza da nossa cultura. E as pessoas que ficaram na empresa,
Cara, é incrível, né? É incrível como a cultura, como a força do que a gente construiu nesses anos fez com que a empresa permanecesse de pé. Então eu pude perceber que cara, eu tenho um time fantástico, eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Essas pessoas hoje elas estão comigo. Então, minha gratidão a essas pessoas, minha gratidão por todos esses que lutaram junto com a gente aí, não desistiram da All-Service em 2025. Para muitos nós íamos acabar em nada, mas nós voltamos 2026 com tudo. Voltamos com tudo. Tá sendo um ano abençoado, tá sendo um ano maravilhoso, e tudo isso porque a gente construiu uma cultura forte e porque as pessoas que ficaram conosco, né, entenderam, né, esse propósito e aceitaram lutar junto com a gente. Olha que interessante, tem uma palavra que eu gostaria de deixar sobre esse momento que a gente viveu, né? Tem um versículo lá em Abacuque 3, 17 e 19 que ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento. Todavia, mesmo com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Né? Então, eu acho que essa dificuldade que a gente passou em 2025, ela vem provar isso. Se mesmo na dificuldade, mesmo na situação, mesmo a videira negando o fruto, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que não haja alimento na nossa mesa, se nós vamos manter o nosso caráter, se nós vamos manter a nossa fé, se nós vamos nos manter firme no nosso propósito. Então ficou essa lição aí, tá? E fica esse questionamento, inclusive, para o pessoal que está em casa, que é mais do que só liderança e princípio de liderança que a gente está compartilhando aqui. São princípios de vida para cada um de nós. E para essa parte final aqui, para quem não sabe, a gente geralmente recomenda, o Daniel recomenda e separa um livro para compartilhar e fazer esse convite de reflexão. E hoje, você tem algum livro específico para compartilhar com o pessoal? Tem alguma palavra antes que você gostaria de compartilhar? Sempre tem, né, Vinícius? Sempre tem. Eu acho que a gente trouxe bastante questões da nossa história aí. Só para aproveitar também, né, que a gente está chegando na parte final desse podcast, a gente vai continuar, né, com o nosso podcast. A gente encerrou agora esse ciclo aqui da minha história e a gente vai trazer novas dinâmicas para o próximo mês, né? O nosso objetivo é gravar um podcast por mês. Então a gente vai trazer assuntos mais direcionados realmente para a liderança. Vamos trazer convidados para essa mesa aqui, para que a gente possa também aprender com outras pessoas, né? Então peço que você nos apoie, nos ajude, né? Se inscreva lá no canal, compartilhe aí com o seu pessoal, com a sua rede aí, para que esse canal continue vivo e continue entregando todo esse conteúdo, toda essa essência que nós temos aqui nos próximos podcasts aí, tá? Então fica aí a reflexão final, né? Sobre as circunstâncias não mudar o seu caráter, a importância da gente manter o nosso caráter, manter a nossa essência, mesmo em tempos difíceis, mesmo em mudanças de ambiente, mesmo em mudanças, que seja uma pandemia, seja uma crise financeira, porque essa não é a última. A gente sabe que a gente vai passar por várias, né? Mas cada circunstância, cada dificuldade que a gente vai passando, a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai ficando mais resiliente. Então, Deus vai preparando a gente para coisas muito maiores. E eu quero indicar esse livro, né, Vinícius? Esse livro aqui para você que é líder, para você que é empresário, você que está começando uma empresa, você que tem uma empresa. E esse líder aqui, ele vai te desafiar a você assumir a responsabilidade de desenvolver líderes na sua empresa. Porque foi isso que nós fizemos. Nós somos uma empresa de jateamento e pintura, que em algum momento a gente entendeu isso, que não conseguiríamos trazer líderes de fora, e a gente assumiu a responsabilidade de desenvolver líderes na nossa empresa. E esse livro, ele ensina sobre a importância de você desenvolver líderes dentro da sua empresa, porque você vai desenvolvê-los com a sua cultura. Se você trazer um mentor de fora, talvez ele não vai ensinar os seus princípios e os seus valores para a sua liderança. Então, eu lendo esse livro, eu entendi essa importância e comecei a Escola de Líderes Mais QV com esse objetivo,
de treinar líderes, de desenvolver líderes, mas com a nossa cultura, com os nossos valores, com os nossos princípios. Esse livro aqui, ele ensina 5 coisas importantíssimas que não pode faltar num líder, que você tem que desenvolver num líder. Ideias, energia, o líder tem que ter energia, coragem, valores. E por isso que me conectou muito esse livro aqui, porque fala de valores. E ele fala que o líder, ele precisa ter valores, porque senão ele não consegue ensinar outras pessoas. E fala que os líderes têm que ter uma história, tem que ser bons contadores de história. E é isso que nós estamos fazendo aqui, contando as nossas histórias, trazendo ensinamento para as pessoas através das histórias que nós vivemos. E é isso que o líder faz. Ele pega a história dele e leva isso para as pessoas como ensinamento, como algo para ensinar para aquele momento que a pessoa está passando. Então esse livro ele vai ensinar sobre isso, desenvolver líderes dentro da empresa, assumir a responsabilidade de desenvolver uma liderança, né? E você, como empresa, você como líder da sua equipe, você precisa assumir essa responsabilidade, se você quiser ter um time vencedor. E a frase que resume esse livro aqui é o seguinte: o que separa empresas vencedoras de empresas perdedoras são as empresas que assumem a responsabilidade de desenvolver líderes. Excelente. Se você gostou de tudo que foi compartilhado aqui, de que foi falado, do que você ouviu, não deixe só para você. Compartilhe com outras pessoas, transborde. E ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua audiência aqui conosco. Daqui um tempinho teremos mais uma temática diferente para apresentar. E, Daniel, eu fico muito feliz de estar com você mais uma vez. Não posso deixar de agradecer em ter me convidado para estar aqui contigo na mesa. É um lugar de muita satisfação. A gente tem uma certa diferença de idade, mas é muito valoroso para mim o quanto eu tenho aprendido contigo e poder te chamar de amigo de verdade. Muito, muito obrigado. É recíproco, viu, Vinícius? É recíproco. Para mim também é sempre um prazer, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço todo o pessoal aí, a nossa audiência, né? Um grande abraço nosso e vamos terminar, né? Com o nosso grito de guerra de sempre, né? Vamos lá? Bora. Somos líderes. Mais que vencedores. Somos líderes. Mais que vencedores. Somos líderes. Mais que vencedores. Valeu!